Isso aqui é minha pré-competição. Competição tem muita dificuldade de comer. Então taco Nutella no pão, um pouquinho de pasta de amendoim e ó, sair 4h30 da manhã. Como que eu vou ter apetite 4h30 da manhã? Tá aqui o segredo, ó. Braços abertos, sintam-se abraçados com o padrinho. Sejam bem-vindos à nossa resenha da Brasil High Road 2022. Exatamente. A Vivi debutando no percurso completo. Nos 90K. E eu, sendo vice-campeã geral, mais uma vez no pódio dessa grande prova. E esse ano foi... Foi de rachar. Esse ano foi mais complicado. Tava um frio absurdo. 6 graus na hora que a gente largou. Ali é uma região bem serrana, né? Brasil High Road acontece na região de Pardinho, próximo a Botucatu, no interior de São Paulo. É uma prova com... Foi 87 quilômetros, né, Vivi? Isso, 87. Prova de ciclismo de estrada, 87 quilômetros, com uma vista, assim... Incrível. Incrível. 1.760 metros de subida acumulada, mais ou menos. Nós vamos, ao longo desse vídeo, falar para vocês os pontos decisivos dessa corrida, como foi que o nosso resultado foi definido e alguns detalhes como a largada, né, Vivi? A largada foi aquela coisa de louco, né? Porque essa é uma prova... Tava muito frio. Muito frio. E a principal característica dessa prova são as subidas, né? E principalmente o ponto-chave dela. A subida inicial, porque a gente já larga com menos de 1 quilômetro, já pegamos uma serra de quase 6 quilômetros, né? É. E ela é muito dura. Então, imagina, 6 graus, você tendo que largar e já pegar uma subida como essa, que é extremamente exigente. Tava tão frio, que a gente saiu para rodar, para tentar aquecer, né? aquecer, aumentar a circulação, né? Aumentar a vasodilatação um pouquinho, preparar a musculatura para essa pancada da subida, e não dava. A única forma de aquecer ontem era no rolo. Teve umas 3 pessoas que eu vi aquecendo no rolo ali, sabiamente levaram seu rolo e tiveram essa vantagem, porque era muito pior. Sabe aquele girinho pré-competição que a gente fica dando? Que não resolve nada, né? Eu sempre falo com meus atletas, esse girinho que vocês ficam dando, batendo papo, isso aí não é aquecimento. Mas às vezes aumenta um pouquinho a circulação, gira as pernas. Não dava, tá? Era pior. Era pior A pro nosso sensação corpo. térmica aumentava muito, né? Abaixava muito. De frio, a sensação térmica de frio aumentava, né? Exatamente. Então eu comecei a me tremer toda, bater o queixo, pra vocês terem uma ideia. Nossa. Então não dava. Porque poderia até tentar começar a girar pra ir apertando o ritmo e fazer os estímulos, né? Isso. Mas não tinha condições de ficar rodando de forma alguma. Como a Cris falou, só o rolo salvava ali. Eu fui vice-campeã geral, a Vivi. Eu fui 4ª geral e 1ª na categoria. Exatamente. Parabéns, Vivi. Parabéns, Cris. Obrigada. Mais uma prova aí na sequência. A gente está numa pequena maratona de competições esse mês de junho. A próxima parada vai ser Letap no dia 26, lá no Rio de Janeiro. Vivi, vamos falar então um pouquinho sobre nossa estratégia. Tomara que... Eu tenho algumas coisas para falar para vocês aqui nesse vídeo. Tomara que nossos adversários não assistam esse vídeo, porque a gente vai falar algumas das nossas conversas, né, Vivi? Para definir os resultados nesse tipo de prova. E serve não apenas para essa prova Brasil High Road, mas serve também para provas que vocês forem que tiver 1 ou 2 subidas muito duras e que larga masculino e feminino junto, ou que larga diversas categorias juntas, tá? Vamos lá, Vi. Largamos 5 km de subida. Aproximadamente. Com quanto por cento de inclinação média, Vi? Média lá eu acho que é 6,1, mas aí vai variando, né? Mas tem vários trechos de 16%. É bem duro, Bem duro lá. E na nossa conversa assim, prévia de competição, é fato que nessas provas que larga todas as categorias juntas, a estratégia é você sempre acompanhar os mais fortes do dia, né? E tem uma... Por quê? Porque
você passou a subida num grupo forte, esse grupo, no caso feminino, né, Vi, ele leva a gente. Ele vai conduzir a sua prova, né? Exatamente. Agora, se você passa a subida num grupo mais fraco, você vai ficar à mercê desse grupo, porque, tipo assim, no nosso caso, mulheres, no plano ou até em subidas menos duras, é difícil pra gente colocar a cara no vento num pelotão ali que tem, sei lá, 15 pessoas, numa prova de 90 quilômetros, e sozinha colocar a cara no vento pra levar até o próximo bloco, né, que tá um pouco mais rápido. E aí, às vezes, se isso acontece, vale mais a pena você rodar ali, tirar um pouco a intensidade e esperar o grupo que tá atrás. Isso. Para que você tenha outras pessoas, para se você vai revezar, mas que você tenha com quem revezar, ou, no caso nosso, mulher, ter homens para pegar a roda, né? Então, a minha estratégia era essa, era largar forte para quando passasse essa subida eu conseguir encaixar em um bloco também forte, né? Tem uma curiosidade assim, ó, nesse tipo de prova, às vezes é melhor você tem que ter o time, o feeling muito bom, porque tipo, a subida ela acabava faltando 81 km para o final da prova. Então, e tinha muita subida ainda pela frente. Então, ela é muito decisiva no ponto no qual você finaliza ela, para te conduzir ao longo da prova. Só que ainda tinha 81 km pela frente. Ali era só a pequena primeira parte. Exatamente. E aí, nessa situação, a minha estratégia pessoal, eu deixo sempre, eu subo muito forte, muito consistente, mas eu divido aquela subida ali no último 1,5 km, é onde eu vou acelerar de verdade. Por quê? Porque aí eu vou pegando quem está lá na frente. Tipo assim, às vezes tem pessoas que estão ali 200 metros na minha frente e tal, aí eu acelero para pegar eles lá na frente, porque eles vão me conduzir. É melhor, igual a gente falou anteriormente, ter esse arremate no final, né? Exatamente, do que você às vezes começar muito forte e quebrar muito nessa subida, e aí você ficar num bloco mais fraco lá atrás. Assim como, pra mim, Cris, também é melhor você passar nesse bloco mais forte lá na frente. E às vezes, já aconteceu comigo nessa prova, inclusive, eu não aguentar sustentar o ritmo desse bloco lá na frente, porque ele tá muito forte, cortar dele e ser pega por um bloco mediano ou também forte atrás, tá? Agora, se você passa atrás, né, Vi? Aí fica mais complicado. No meu caso, que não sou escaladora, diferente da Cris, inclusive é uma prova que eu adoro, né? Eu não sou escaladora, tá longe de ser minha principal característica, a subida, mas eu gosto muito dessa prova, porque é uma prova que deixa a gente muito forte, né? Só que, claro, que a gente tem que entender as características de cada um. Então, assim, dentro do meu perfil, eu tenho muita dificuldade em largada, né, sem aquecer. Eu sabia que isso ia acontecer devido ao frio, então eu tinha que usar aquele início pra tentar me encaixar. E foi bem difícil exatamente porque já começa muito intenso. E num percurso, num trecho que não me favorece. Então eu fui seguindo, tentando conduzir, tentando pegar algumas rodas ali pra me levar, né, tentando colocar um ritmo, entendendo que vai ter algum grupinho ali que eu vou me salvar, né? Não ficar com um grupo muito de trás, que de repente não queira ter ninguém puxando o bloco, ou que puxe e que seja aquele ritmo extremamente confortável pra mim, né? Que eu não consiga pegar mais ninguém na frente. Então eu fui conduzindo e, como a Cris falou, eu também tenho esse negócio de no final olhar pra quem tá ali na frente, quando chega no pórtico onde termina a serra, dar aquela acelerada pra pegar aquele grupinho, me agarrar naquele grupo que eu sei que vai levar. Então foi mais ou menos isso que eu fiz. Só que depois que a gente termina a serra, tem um dos lados que a gente vira, tem uma outra subida extremamente dura. Nossa, então o grupinho, eu tava bem, a musculatura tava muito judiada por causa do frio e ter que fazer aquela intensidade toda na serra. Eu não consegui recuperar e soltar as pernas o suficiente pra já encarar essa outra subida da primeira entrada que a gente faz, que é a entrada pra direita. E aí, na primeira subida dura desse trecho, eu cortei desse pequeno grupo que eu tava. Então eu fiquei rodando, eu rodei ali talvez uns 3 ou 4 quilômetros sozinha, só observando quem vinha atrás. E aí encostou um grupinho e foi com esse grupo que eu segui. Depois a gente pegou o grupo que tava na frente, esse grupo que eu cortei. A gente conseguiu pegar ele de volta e aí fomos seguindo, né? Foi um grupo que não foi tão forte, mas que tava colocando um ritmo bem legal, assim. Pelo menos não me deixou aqui o tempo todo, né? Os caras rodavam num passo legal e tal, então foi bem bacana de seguir ali. Uma coisa que eu acho muito importante para esse tipo de prova, Vi, é você largar com a relação correta.
Faz né? toda a diferença. É muito, muito importante. No caso, eu larguei de 53,39 na frente e com cassete 32. Você, Vi? 52,36 e um cassete 30. O 32 teria caído bem melhor. Bem melhor. Principalmente Eu larguei porque mais leve do que a Vivi. É. Eu larguei mais leve. esse 32 dá um gap a mais pra girar as pernas do que mesmo com 36, 30, né? Eu senti falta disso, de poder rodar um pouco mais. Principalmente porque sem aquecimento, né? E muito frio. Então, se eu tivesse um pouquinho de marcha pra girar mais esses trechos de maior inclinação, poderia ter gastado um pouco menos minha musculatura pra eu recuperar melhor. Até seguir num bloco mais pra frente, né? Só que tem uma questão sobre essa questão da marcha para o perfil de prova, né? Que a gente tem que, assim, é também a adaptação e a característica do atleta. Porque, primeiro ponto, você tem que estar adaptado à marcha. Porque não adianta você colocar, tipo, na véspera da corrida, é diferente. Por mais que o percurso vai te exigir aquilo, você tem que saber rodar naquela marcha. Até porque a própria subida já tem uma biomecânica de pedalada diferente de você pedalar no plano. Tanto que tem alguns atletas que eles andam bem numa subida até 10%. Passou de 10%, eles já travam muito. Porque... Ou até 8%, né? Que já aí, a partir de 8% já fica aquela coisa mais enjoada, né? Então é muito questão de adaptação. E também tem alguns atletas que eles passam na subida, eles preferem passar na subida com uma marcha um pouco mais pesada mesmo. Então, óbvio, existe a individualidade de acordo com a característica, com suas preferências, mas é importante vocês estarem com uma marcha certa para cada tipo de prova que vocês vão. E lá em Botucatu, em Pardinho, né, na Brasil Ride Road, a marcha é muito importante. Tanto que a menina no qual eu estava disputando durante a subida, ela estava com uma marcha bem mais pesada do que a minha. E eu vi isso quando ela passou por mim. Eu olhei a marcha dela e falei, bom, ela tá com uma marcha assim, assim, assado. Eu fiz a ultrapassagem nela e a gente andou, o primeiro terço de subida, a gente andou bem próximo. E eu falei, eu só preciso manter o meu passo porque a musculatura dela vai sentir do meio pro final. E foi o que aconteceu. Então, a marcha ajuda muito a economizar energia. E ao contrário da crise, o que aconteceu comigo? Uma menina que tava comigo, na hora que a gente tava nessa serra, ela passou, eu tava um pouco mais trancada e ela passou aqui, ó. Aí, quando eu olhei pro cassete, eu falei, certeza que tá de 32. Tá de 32. Passou a subida, né, Vi? A gente falou bastante dela, porque é o momento decisivo dessa prova. Ali fala muito sobre o que vai acontecer depois. Isso. Né? Apesar de ser o começo, é também ali que define. Tanto que o meu bloco, eu passei em segundo na montanha, né? Finalizei a montanha em segundo lugar e finalizei a minha prova em segundo lugar. A Vivi já foi buscando, né, Vi? Eu cheguei a ficar disputando ali a quarta posição, não, aliás, a terceira posição geral ainda. E no final, eu tava em quinto, faltando 50 metros, eu peguei a quarta colocação geral. No final, essa prova é uma coisa que marca também, além da primeira subida, que é uma serra, tem uma subida no final, que eu acho que deve ter uns 500 metros ou menos. Muito. Ela é muito tem dura, 8% é uma parede. De inclinação, mas é uma parede, você vem totalmente desgastado, né? E aí você acha que tá acabando e vem uma parede. Então, eu tava com a menina que tava eu e a outra menina disputando o quarto geral. E aí, nessa parede, ela subiu mais à frente. E eu fui só controlando, porque eu fui usando meu autoconhecimento, né? Fui controlando, subindo forte, mas sem deixar ela abrir. Depois da subida, tem o quê? 1 quilômetro ainda até a chegada? Não, ali vai ter uns 2,5 km, Vi. Bastante, né? Galera, vocês não têm noção. Foi uma perseguição absurda. Acabou a subida, ó, fui moendo até passar. Eu falei, enquanto não passar o risco, eu vou brigar por essa posição. Faltando 50 metros, eu já passei direto assim, ó, e garanti. Foi bem legal, foi bem legal. É tanto que meus melhores 5 minutos de potência da prova foi exatamente os 5 minutos finais, que foi nessa perseguição aí buscando o quarto lugar geral. Isso porque você ia lá só pra participar, né? Participei, né? Mas a gente participa se divertindo, entregando melhor, né? Gente. Mas essa prova é muito dura pra mim, muito. Gente, pra todo mundo, né? Mas pra quem não é escalador, ainda fica mais judiante, né? Vocês precisam um dia ver a resenha minha e da Vivi, né? Pré-corrida pra controlar a ansiedade. Nossa senhora. Nossa, a gente vai assim, tipo, eu não sei por que eu tô ansiosa. Não,
não, mas eu vou lá, eu só vou correr, eu só quero melhorar meu ritmo e tal, e tá tudo bem. Lá em A Interlagos, gente não consegue, né? né, há uma semana atrás eu já tinha falado assim, não, se alguém me pegar aqui, eu não vou nem disputar, porque eu já tava acabada. Pra vocês saberem, né, que estar acabado na parte final da prova é normal aqui. É. Aí passou uma menina, Interlagos era voltas, né? Eu não sabia se eu tinha dado volta naquela menina ou não, ela era da minha categoria. Eu acelerei e bati ela no sprint. Isso porque eu já tinha falado, fazia uma meia hora. Não, se alguém me pegar aqui, no caso a Vivi, que eu tava disputando geral com ela, eu falei, se alguém me pegar aqui, eu vou deixar, não vou nem sprintar. Nossa, eu tô acabada. E a Vivi ontem, não, essa prova não é pra mim. Mas a gente vai lá e dá o sangue, né? Não tem jeito. Depois que baixa a bandeira, nossa, a gente se transforma, não tem Exato. jeito. É, inclusive, Mas uma é coisa... muito legal. Uma coisa que a gente vem querendo conversar com uma psicóloga, nossa psicóloga, né, que é a Erika, entender o que que passa na cabeça de um atleta, porque a gente não consegue encontrar essa justificativa dessa competitividade, né? É um negócio que tá dentro da gente, né? E aflora, quando deu play ali, a gente aflora uma competitividade absurda. Exato. E não sei, a gente não consegue mudar isso. Não. Tá enraizado. Tava na Elite, agora tá na Master e tá desse jeito. E E detalhe, segue assim, né? ontem a gente fez segundo e quarto geral. Próxima parada, Vi? Letap Hill. Estaremos Hill. lá. Prova bem bacana, né? Aí já é um perfil completamente diferente. Grande parte da prova é plana, mas tem a sua subida dura ali. Acho que é a mesa do Imperador, né? É. E que é uma subida bem dura. Não é tão longa, mas é bem desafiadora também. É. E aí vai mudar um pouquinho a configuração no Letap Hill, porque tem uma subida com o mesmo perfil dessa prova, só que essa subida vai estar na metade da prova, né? Então você, quando chegar nela, já tá todo mundo aquecido, provavelmente não vai estar muito selecionado, porque até chegar nela é plano, né? E muito plano, então alta velocidade, mas vai ser legal. Vamos ver lá. Nossa, Letap Hill vai ser muito legal. Eu nunca pedalei no Rio de Janeiro. Eu já competi no Rio de Janeiro, mas eu nunca pedalei assim. Dessa vez eu vou mais leve, mais solta e eu quero aproveitar bastante. A gente vai lá se divertir. Exato. Até mais. Até!